E aí, investidores, Jean Valens na área, e a Cirela está sendo considerada uma das empresas mais baratas atualmente na nossa bolsa de valores. Mas acredito eu que tem um peguinho ali dentro dos seus indicadores que está passando despercebido pelo pessoal por causa dos seus resultados. Para isso, vou utilizar aqui os dados da prévia do segundo trimestre de 2021, que ela já divulgou, para poder consolidar também os seus indicadores, comparar com os indicadores das suas concorrentes que estão listadas na bolsa de valores e no final ver um desempenho em termos de cotação e valorização das ações da Cirela com base nas suas concorrentes também. Então, senta aí, tem muito assunto para esse vídeo e vem comigo. Investidores, a Cirela divulgou aqui a prévia dos seus resultados operacionais referente ao segundo trimestre deste ano de 2021. E o que mais chama atenção aqui é que ela fez uma venda de 1,5 bilhão de reais somente no segundo trimestre de 2021. E o porquê que você acha isso muito interessante? Porque a Cirela, geralmente, com base no seu volume de vendas realizado, ela consegue entregar mais ou menos uma margem líquida próxima de 20%, o que demonstra que possivelmente ela vai entregar um lucro de 300 milhões de reais com base nas suas operações do segundo trimestre de 2021. De tal modo, eu já até separei para nós, com base nessas premissas, a nossa tão querida planilha de indicadores. E aqui nós temos duas situações. Essa daqui que é os indicadores atuais que a Cirela possui na data de gravação desse vídeo, com base nos seus últimos 12 meses de resultado consolidado, e temos também aqui a projeção para o ano inteiro de 2021. Mas olhando aqui para os últimos 12 meses, o qual ela está com um P sobre L de 4,56, uma margem líquida de quase 50%, é por isso que muitas pessoas estão querendo cogitar e investir nessa companhia, pois ela está com indicadores de preço muito bons e principalmente indicadores de resultado também. Mas calma, porque tem um peguinho aqui, pois ela entregou um lucro líquido de 1,9 bilhão de reais nos últimos 12 meses, muito em razão por causa dos seus resultados do terceiro trimestre de 2020, que muitos se esquecem que foi o trimestre ao qual ela conseguiu emplacar 3 IPOs de empresas que ela possui participação, que foi a Lavine, a Planiplan e principalmente a Curry. Então, com esses IPOs, a Cirela conseguiu captar recursos para ela, uma vez que ela detinha participação nessas companhias. E por isso que o seu resultado do terceiro trimestre de 2020 veio muito robusto, que, salvo engano, foi de 1,4 bilhão de reais. Então veja o quanto isso foi bem expressivo aqui nos seus resultados dos últimos 12 meses. Então, sendo um pouco mais cético e com base no que a empresa tem capacidade e potencial de entregar de resultado nas suas operações, eu criei esse outro cenário aqui, ao qual nós vamos levar em consideração os resultados consolidados dos 6 primeiros meses de 2021. Eu sei que na data desse vídeo ainda não foi divulgado os resultados do segundo trimestre de 2021 da Cirela, mas com base naquela prévia operacional que acabamos de ver, eu já fiz aqui uma mensuração de que ela vai entregar um lucro próximo de 300 milhões de reais, que é o que tradicionalmente ela entrega, por causa da sua receita ali que ficou em 1,5 bilhão. Somando essa projeção de resultado, então, do segundo trimestre com o que ela já divulgou do primeiro trimestre, eu fiz aqui uma consolidação dos seus 6 primeiros meses e, com base nisso, também projetei para um ano de resultado, que se refere ao ano de 2021 como todo. E aqui eu já coloquei até uma previsão de dividendo, pois cabe dizer também que a Cirela possui um payout geralmente na casa de 23,75%. O que é payout, Ian? É o percentual de dividendos que a Cirela distribui para os seus acionistas com base no seu lucro. Calma que não quer dizer dividendo, e não confunda uma coisa com a outra. Vou dar um exemplo para que você possa entender melhor. A cada 100 reais de lucro que a Cirela entrega nas suas operações, ela distribui R$ 23,75 de dividendos. Não quer dizer que vai ser para cada ação, ela distribui esse montante total. Então, com isso, é um payout de 23,75%. E assim, eu estou aqui prevendo que ela vai distribuir um montante próximo de 241 milhões de reais. E com base nisso, nós temos aqui seus indicadores fundamentalistas, de preço, resultado e endividamento. Seus indicadores de preço ainda continuam sendo bons indicadores, pois ela vai contar com um P sobre L de 8,93, um preço sobre EBIT de 6, um Enterprise Valor sobre EBIT de 6, um PSR de 1,77. E o seu P sobre VP, atualmente com base na sua cotação, está em 1,59. Então, julgo eu indicadores de preço muito bacanas. Já seus indicadores de resultado contará com uma margem líquida de 19,80%, um ROI de quase 18%, e um giro de ativos de 0,44. E seus indicadores de endividamento está com 0,55 de dívida líquida sobre EBIT e uma dívida bruta sobre patrimônio líquido de 0,47. Ou seja, é uma empresa que não está endividada e muito menos está alavancada nas suas operações. Agora, aqui cabe dizer que esses indicadores estão com base na cotação atual da data desse vídeo, que a Cirela está sendo negociada a R$ 22,69. E tendo esse escopo aqui para a projeção daqui um ano, eu acho que sim, ela está com bons indicadores e até vale a pena arriscar e investir nessa companhia.
companhia. Mas já saiba que ela possivelmente não vai distribuir aqueles dividendos robustos que ela vinha distribuindo anteriormente. Ela pode até distribuir para o final desse ano, mas a partir de 2022, acredito que vai cair cada vez mais o seu dividend yield, pois atualmente a conta com dividend yield na casa de 12%, e eu acredito que ela não vai conseguir manter uma rotina de pagamento acima de 6% para os próximos anos de 2022 e 2023 para frente. Mas eu já separei para nós um comparativo também com as outras empresas que são suas concorrentes e estão na bolsa, né? E aqui peguei as ações da Trisul, da JHSF, da EZTEC, MRV, Planiplan, Lavin, Curry e Melmec. E de tal modo, eu já fiz um comparativo entre esses principais indicadores fundamentalistas e nós temos que, em primeiro lugar, fica as ações da JHSF. Muito em razão por causa dos seus indicadores de preço e de resultado que estão muito bacanas. Só que a JHSF é aquela empresa que possui um pouco mais de risco por causa da sua falta de governança corporativa, né? Porque tem muitas questões lá alinhadas, teve até escândalos referente à fraude no ano passado, então é uma empresa que você tem que saber que está correndo um certo risco. Agora, a Cyrela, porventura, já fica em segundo lugar aqui nesse escopo de análise de indicadores. E você deve estar vendo uns preços aqui, né, uma parte de valor intrínseco. E que isso quer dizer já? Quer dizer o seguinte, o Benjamin Graham, que foi um grande investidor americano, ele desenvolveu uma forma para você descobrir qual que é o valor intrínseco, ou seja, aquele valor justo, o valor real de cada ação. E de tal modo, aplicando então a fórmula do Benjamin Graham, as ações da Cyrela contam com um valor intrínseco de R$ 28,54, ou seja, o que daria um potencial de upside de 26%. Quer dizer que isso vai se concretizar? Não tem como definir isso, né? Afinal, ninguém aqui tem uma bola de cristal. Mas utilizando esses como seus indicadores fundamentalistas, utilizando essa forma do Benjamin Graham, que foi um grande investidor, ela tem de tudo para poder sim alcançar esse patamar, que está até mesmo próximo da sua máxima das últimas 52 semanas de negociação. Agora, outro detalhe que eu trouxe para nós, esse comparativo aqui na tela, com base na valorização dessas principais ações de construção que estão listadas na Bolsa de Valores. Aqui nós temos um comparativo entre as ações da Cyrela, da Trisul, EZTEC, MRV e JHSF, ao qual eu peguei dos últimos 2 anos para que vocês tenham uma ideia de que quem levou a melhor disparadamente foram as ações da JHSF, que está nessa primeira linha aqui do topo. Então ela foi a que mais descolou em termos de valorização. Em segundo lugar, nós temos aqui quase um empate técnico entre as ações, tanto da Trisul quanto da Cyrela, ou seja, elas também conseguiram trazer um bom patamar de valorização, estando acima de 30% dos últimos 2 anos. E mais abaixo, nós temos aqui as ações da EZTEC e também da MRV, que não estão performando tão bem assim em termos de cotação. Mas se puxarmos ainda esse histórico dos últimos 10 anos, ao qual eu já facilitei sua vida e trouxe aqui para nós temos que, em primeiro lugar, vem as ações da Trisul, olha só que grata surpresa, e em segundo lugar, vem as ações da EZTEC. Em terceiro, ficarei com a valorização das ações da MRV, a Cyrela em quarto lugar e a JHSF em quinto lugar. Então veja aqui que o patamar já muda quando puxamos um histórico maior em termos de cotação. E com base nesse escopo apresentado aqui para vocês, eu acho que vale a pena sim investir ou pelo menos ficar de olho nas ações da Cyrela. Mas agora eu passo a bola para vocês. Quero saber, diga aqui para mim nos comentários quem é que já investe na Cyrela ou está de olho para poder adquirir as suas ações. Estou curioso para saber sobre isso. E agora lembre-se que pode cair, pode subir, o importante é investir. Então já deixa aquele like maroto aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilha. Agora eu me despeço por aqui e nos vemos no próximo vídeo.